Olá, pessoal! Olá, Sancler! Rafaela, nós aqui novamente. Nós, terceiro grupo agora. Vamos lá, características do terceiro grupo dos transtornos de personalidade. Começamos por qual? Que tal evitativa? Excelente. Pode ser? Lembra-se que a gente estava falando que os transtornos de personalidade eles são ecossintônicos. O que significa? Que as pessoas não reconhecem que eles têm problemas, né? Que eles são rígidos naquela sua maneira de ser. Diferente do borderline, sofre. O evitativo também sofre. Certo. E talvez o evitativo daqui a pouco também deixe de ser um transtorno de personalidade. Por quê? Característica principal do transtorno de personalidade evitativo é a pessoa que acha que ela é inadequada, é o patinho feio. Ela acha que nada que ela fala está certo, nada do que ela faz está adequado, especialmente no relacionamento com os outros, ou se tiver outras pessoas os observando. Então aí acentua essa característica, né? Tem uma autoestima muito baixa e se confunde com uma doença que chama-se fobia social ou ansiedade social patológica, né? Trocando em miúdos, seja a fobia social ou o transtorno de personalidade evitativo são os tímidos patológicos, aquilo que a família diz assim, titia é antissocial. Ela odeia que vão fazer visita a ela. Quando chega a gente em casa, ela quer se esconder. Não tem nada de antissocial, né? Por isso que eu falei que o antissocial lá é ruim quando a gente se refere ao sociopata. Sim, mistura tudo. Mistura tudo. O transtorno de personalidade evitativo é o tímido patológico. Assim, se você diz assim, Rafaela, constrangido, vermelho, rubor facial, se esconde, branco, não consegue pensar direito quando as outras pessoas estão tentando conversar. E também não tem habilidade social, né? Sofrem. São pessoas que sofrem. Transtorno de personalidade evitativa é uma pessoa que sofre. Então, o evitativo e o borderline sofrem. Os outros não sofrem. E interessante pensar, porque nesse terceiro grupo, daí nós temos na sequência o dependente, né? O evitativo acaba tendo esse desconforto perante essas questões, né? Do outro, com o outro, enfim, e o dependente precisa. O dependente tem uma necessidade tremenda. Talvez a característica que eu descreva é a submissão. Essas pessoas não têm identidade própria, eles alugam, é como se eles alugassem a personalidade do parceiro. Então são pessoas que obrigatoriamente arranjam alguém, pode ser um amigo, uma amiga, né? um familiar ou o cônjuge, né? O parceiro, e é assim, Rafaela, qual é a comida que você gosta? Sendo uma personalidade dependente, como é que vai responder? É aqui o marido é o que o Augusto, o Gustavo gosta. Tudo é o outro, vivem em função do outro. Às vezes aceitam até serem humilhados, coisas assim tristes, recebendo hostilidade do outro e acabam baixando a orelha, se submetendo, se rastejando. Se anula. De personalidade dependente. Os movimentos modernos de valorização da mulher, eu acho que ajudaram muito a desfazer um tanto essa característica patológica, né, que a gente encontra em alguns casos, mas é muito difícil. São pessoas que não têm opinião própria. É como se não tivesse identidade, né? Não tem personalidade. E daí empresta, aluga o do outro. E o último, esse aí temos vários filmes até, né? Depois vamos indicar pro pessoal. Legal. O transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. O pessoal costuma fazer muita confusão com a doença. Sim. Fazer uma rápida diferença. O TOC. Pessoal, o transtorno de personalidade não é o toque. Preste atenção nessa diferença. O toque é assim, a pessoa não quer pensar coisas repetitivas e que ela não consegue evitá-las, ou fazer, que são as compulsões, lavar ou verificar de forma repetitiva, ela não quer fazer, é ego distônico, aquilo é contra a própria pessoa. Sofre, incomoda, mas ele não consegue. Ele repete. A personalidade obsessiva compulsiva, que também se chama personalidade anancástica, é muito diferente. É o chato de galocha. Personalidade obsessiva compulsiva, característica: perfeccionismo, ordem e controle. Novidade, odeiam. Relacionamentos afetivos e espontâneos, não é com eles.
tudo regradinho, tudo certinho. Como é que você deixa esse livro aqui desse jeito? O certo não é assim, viu, Rafaela? Faça certo. Tudo que eles fazem é o certo, é o rígido, né? Extremamente controladores, calculistas. Personalidade obsessivo-compulsiva. Como eu comecei dizendo, são pessoas chatas, infelizmente. Mas, e aí talvez a gente possa concluir esse pedaço dizendo assim, o que é um transtorno de personalidade e o que é essa característica egocintônica, está de acordo com o ego. O obsessivo-compulsivo, essa pessoa perfeccionista, rígida, tudo certinho, o que ele diz? O mundo seria muito melhor se eu tivesse mais gente igual a eu. No meu padrão. Né? Egocintônico. Então o cara não identifica que aquilo é um problema. Ele pode causar problema para os filhos, imagina, no seu trabalho. Né? Às vezes até podem, dependendo do que forem selecionados para fazer, funcionar muito bem. Eu me lembro, há muito tempo atrás, numa Copa do Mundo, tinha uma propaganda do Itaú, em que o cidadão, que era um gerente de banco, ia recebendo as pessoas, e ele tinha na frente da sua mesa uma série de clipes absolutamente ordenados, em ordem decrescente, de tamanho assim, perfeitamente alinhados. Você imagina, clássico. Outro exemplo clássico, se você chega para consultar, digamos, com uma pessoa, um médico, um advogado, e ele é uma personalidade obsessiva-compulsiva, a mesa dele está absolutamente organizada e perfeita. Se você tirar alguma coisa do lugar, ele não vai conseguir ficar prestando atenção em você até ele colocar de volta aquilo no lugar. Desorganiza. Literalmente, o espaço nas regras dele, né? Tem. E não é toque. A pessoa pode ter as duas coisas. Ela pode ter a doença e também a personalidade. Sim, daí é mais difícil. Uma coisa para concluir esse terreno é assim. É razoavelmente comum, pessoal, que a pessoa até possa ter, ao mesmo tempo, 2 transtornos de personalidade. Falando nisso, tem um filme absolutamente genial chamado Abutre, com aquele Jack White. Esse eu não assisti. Genial. Ele é um transtorno de personalidade sociopata. Certo. E esquizoide. Preenche critério para os 2. Olha só, e isso é interessante, Sinclair, porque também as pessoas, nós vamos dar dicas de filmes, né, documentários, mas as pessoas às vezes enxergam um personagem e querem enquadrar, e muitas vezes os personagens são construínum mix. Não encaixa. Não encaixa, é difícil, então isso também é importante, porque muitas vezes, até agora que saiu recentemente o Coringa, né, é um combo. Mas todo mundo diz é um combo, é um combo de características, e isso acontece também quando nós nos deparamos com os estudos, né? Nós vamos nos identificando com alguma coisa aqui, dali, as pessoas que escutam parcialmente, só que existe todo um combo, né? Uma ciência para delimitar o que é tal coisa, né? O que é e o que não é. E isso que as pessoas às vezes se perdem, né? Então, para concluir esse nosso terreno, digamos, de características gerais das personalidades, dos seus transtornos, é assim: como que a ciência funciona hoje? A pessoa, para receber o diagnóstico, ela tem que preencher determinadas características, que a gente resumiu aqui, num número mínimo e não preencher outras características também no número mínimo. Então existe, como você disse, uma ciência que procura definir, né, assim, enquadrando aí 99,5% das pessoas com essas características dentro desse checklist diagnóstico, digamos assim. Do que é e do que não é. Porque o que não é também diz muito sobre o que é. É verdade. É isso! E tem algumas características, como a gente viu, que elas são, por exemplo, dificuldade, isolamento. A gente encontra tanto no esquizoide quanto no paranoide, né? Sim. Então, mas eles têm suas diferenças. Sim. Então, às vezes, existem características ou qualidades psicológicas que são compartilhadas, mas o indivíduo que conhece as diferenças tem como fazer o diagnóstico. E daí, o que é fundamental, né? Tendo um diagnóstico adequado, a gente consegue pensar num tratamento, né? E isso que é o que falaremos no próximo vídeo. Exatamente. Certo! Então, até lá, pessoal!